Entendam que existem diferentes tipos de alergia. E quando eu falo em tipos de alergia, eu não tô falando de alergia a diferentes alimentos, né? Porque a gente sabe que existe também alergia alimentar a diferentes alimentos. Então tem criança que tem alergia do leite de vaca, tem criança que tem alergia do ovo, tem criança que tem alergia ao glúten, tem criança que tem alergia à soja, banana, etc. E as crianças que são multialérgicas. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live sobre alergia alimentar com a Isa. Aqui nós falamos sobre como acabar com os sintomas da alergia alimentar do seu bebê. Eu sou Isabela Jardim, nutricionista e especialista em ajudar mamães a acabarem com os sintomas da alergia alimentar dos seus filhos em até 60 dias. E hoje nós vamos falar sobre os principais sintomas da APLV. Muitas de vocês, mamães, me questionam sobre os sintomas, né? E às vezes eu vejo vocês conversando umas com as outras, perguntando qual que é o sintoma que seu filho tem. Aí a mamãe responde, o sintoma do meu filho é tal. Aí a outra fala, nossa, mas o meu não tem esse sintoma. Será que tá errado o diagnóstico do médico? Será que ele é APLV mesmo? E aí acontece aquela confusão toda. Isso sem contar nos diagnósticos que às vezes estão errados, que confundem a APLV com outras doenças, né? Com doenças, viroses, intolerâncias e por aí vai. Então nós vamos conversar sobre isso hoje, né? Muitas mamães têm essa dúvida então dos sintomas. Agora, o que eu acho que é mais importante vocês saberem é que, além de existirem sintomas muito diversos, e é justamente por isso que acontece essa confusão toda, existem também diversos tipos de alergia. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Entendam ou percebam de forma assim um pouco mais, como que eu poderia dizer, um pouco mais fácil, né, de vocês perceberem as principais diferenças entre os sintomas da APLV, que é de alergia alimentar, quando é um sintoma de uma intolerância alimentar, que também já expliquei para vocês que são coisas diferentes, e também de uma virose, porque também é muito comum acontecer das mamães num momento assim de levar um susto, né? Com um dos sintomas, pegar a criança, pegar o bebê e levar no pronto atendimento. E aí, quando chega no pronto atendimento, tem muitos profissionais, né, da saúde, é claro que não são todos, gente, quando eu falo isso eu tô sempre generalizando, tá? Mas acontece, sim, muitos casos em que o profissional da saúde fala ou que é normal, principalmente quando é um bebê, né? Ou que é virose, né? Eu até costumo ouvir de algumas mamães assim, eu nem levo mais no pronto-socorro porque eu já sei que no pronto-socorro o diagnóstico vai ser virose, porque tudo que eu levo lá, eles falam que é virose, que é virose, que é virose. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essas diferenças de sintomas para que vocês consigam enxergar melhor ou com mais facilidade as diferenças entre essas situações, né? Mas antes e assim, o meu objetivo não é que nenhuma mamãe saia daqui fazendo o próprio diagnóstico, hein, gente? Pelo amor de Deus. É só para vocês terem uma ideia, tá? Até porque quem faz diagnóstico é o médico. Então tem que procurar um médico, não é só sabendo alguns dos principais sintomas ou as principais diferenças que vocês vão conseguir fazer um diagnóstico, gente. Então, pelo amor de Deus, hein? Não é o meu objetivo que vocês, mamães, saiam aí fazendo um autodiagnóstico. É só para ajudar realmente vocês a identificarem essas diferenças de forma mais fácil e que vocês fiquem mais calmas, né? Que acalmem o coração e ao mesmo tempo saibam identificar ou pelo menos desconfiar de um possível erro num diagnóstico. E aí vocês procuram um outro profissional, tá? Não é para vocês mesmas resolverem qual vai ser o diagnóstico, tá bom? Combinado? Bom, então esse é o meu objetivo no vídeo de hoje, tá? E como eu tava dizendo, antes de eu falar para vocês os principais sintomas, é preciso que vocês entendam que existem diferentes tipos de alergia. E quando eu falo em tipos de alergia, eu não tô falando de alergia a diferentes alimentos, né? Porque a gente sabe que existe também alergia alimentar a diferentes alimentos. Então tem criança que tem alergia do leite de vaca, tem criança que tem alergia do ovo, tem criança que tem alergia ao glúten, tem criança que tem alergia à soja, banana,
banana, etc. E as crianças que são multialérgicas. Então, não é dessas alergias que eu tô falando. Então, não são dos diferentes tipos de alimentos, né? Ou diferentes alergias a diferentes alimentos. Eu estou falando de tipos de alergia e que podem ser, inclusive, a um mesmo alimento, tá? Vou explicar melhor para você entender como assim existem tipos diferentes de alergia a um mesmo alimento. A gente pode ter duas crianças da mesma idade, né? Vamos imaginar aí 2 meninos de 2 anos de idade. E os dois com diagnóstico de APLV. Apesar da gente ter duas crianças com o mesmo diagnóstico, com a mesma alergia, ou melhor, com alergia ao mesmo alimento, elas podem ter tipos diferentes de alergia. E eu vou explicar melhor para você como é que isso funciona, como assim diferentes tipos de alergia. A gente tem alergias, a gente já conversou sobre isso em outras lives, que a alergia alimentar ela está relacionada com o sistema imunológico. Então, a gente já sabe que a alergia alimentar acontece quando o nosso sistema imunológico confunde a proteína de um alimento com algum invasor e aí aciona os mecanismos de defesa do nosso corpo. Só que nós temos mais de um mecanismo de defesa, a gente tem vários mecanismos de defesa. Normalmente, quando a gente pensa em mecanismos de defesa, a gente já lembra logo dos anticorpos, né, daquelas células de defesa que a gente chama de anticorpos. Mas a gente não tem só os anticorpos, a gente tem outros tipos de célula, a gente tem linfócitos, então nós temos outras respostas que também fazem parte do nosso sistema imunológico e que também podem ser acionadas quando o nosso organismo quer defender o corpo de alguma coisa. E quando eu digo quer defender o corpo de alguma coisa, eu tô querendo dizer qualquer coisa, incluindo o alimento. Então, só de eu saber que existem mecanismos diferentes, isso já me ajuda a entender que se o mecanismo é diferente, o sintoma também pode ser. Porque o sintoma que a criança vai apresentar depende também de qual mecanismo que o nosso organismo está lançando mão para se defender daquele determinado alimento. Então, vai depender um pouquinho disso também, a gente identificar os sintomas. E ainda assim, mesmo que a gente saiba que existem diferentes tipos, a gente pode ter diferentes sintomas para um mesmo tipo. Então, essa coisa de sintoma de alergia alimentar é muito confusa mesmo, né? Os sintomas são parecidos com os sintomas de outras doenças, são parecidos com os sintomas de intolerância, são parecidos com os sintomas de virose e ainda por cima não existe uma regra rígida, né? Uma coisa certinha como uma receitinha de bolo quando se trata de sintomas para uma determinada alergia. Mas como a gente tem estatisticamente mais casos que têm um determinado sintoma, a gente acaba lançando mão dessa estatística, para dizer que a maioria é assim. Mas não significa que o seu filho não possa ser uma exceção, porque eu sempre falo para vocês, alergia alimentar é uma caixinha de surpresas, né? Então, a alergia alimentar tem, assim, sintoma muito diverso, causas diversas e por aí vai. Bom, mas então, lembrando então, voltando aos diferentes tipos de resposta que o corpo tem. A gente tem as alergias que a gente chama de IgE mediada. O que são alergias IgE mediada? O que é esse IgE? O IgE é a sigla para imunoglobulina E. O E de específico, então é uma imunoglobulina específica ou um anticorpo específico, né? O que significa isso? Quando o meu corpo entra em contato com uma determinada proteína alimentar e aí ele aciona, ele produz um anticorpo específico para combater aquela proteína. Por isso que a gente chama de imunoglobulina específica ou IgE. Né? A gente pegou só as siglas aí, só as primeiras letras para simplificar o nome. Então, a gente chama a alergia que aciona esse tipo de mecanismo para defender o corpo, que usa as imunoglobulinas específicas, de alergias IgE mediadas. Ou seja, são alergias que usam a IgE para combater o alérgeno ou a proteína do alimento. E a gente tem também as alergias não IgE mediadas, que como o próprio nome já diz, são alergias que não usam
as imunoglobulinas específicas. Elas usam outras formas de resposta do sistema imunológico. Então, pode usar células, pode usar os linfócitos e por aí vai. Pode usar outros tipos de mecanismo que não envolve a imunoglobulina específica. E a gente tem também as alergias mistas, que são as mais complexas, as mais difíceis ainda de diagnosticar e, portanto, de encontrar um tratamento que traga resultado, porque, como o próprio nome diz também, são alergias que apresentam os dois tipos. Então, você vai ter resposta a alguns alimentos que são IgE-mediados e algumas respostas que não são IgE-mediadas. Olha a confusão. Olha como fica mais difícil da gente conseguir entender quando a gente percebe que existem mecanismos diferentes, né? Existem formas diferentes do corpo combater a alergia. E aí, cada sintoma vai ser mais específico de um tipo de sistema, ou um tipo como que eu poderia dizer? Um tipo de defesa, realmente, que o corpo está usando. Então, o sintoma vai divergir um pouquinho, tá? Então, quando as alergias são IgE-mediada, e voltando ao caso da APLV, já que a nossa live é sobre os principais sintomas da APLV, então, quando tem uma APLV IgE-mediada, que usa a imunoglobulina específica, essa criança, ela tem uma tendência a ter mais sintomas na pele. Então, aquela criança que apresenta urticária, dermatite, coceira, inchaço, vermelhinho no corpo e também problemas respiratórios. A criança que tem repetidas infecções de ouvido, garganta, narizinho sempre escorrendo, né? Só que como se trata de uma alergia alimentar, normalmente esses sintomas vão vir acompanhados de sintomas gastrointestinal. Só que o sintoma gastrointestinal, quando é uma criança que é IgE-mediada ou uma APLV que é IgE-mediada, tendem a ser sintomas gástricos ou gastrointestinal mais leve ou menos graves do que na criança que não é mediada, tá? Não significa que não vai ter, tá? Eu só tô falando assim o que acontece com a maioria dos casos. Então, quando eu procuro o profissional da saúde, né, o médico, para fazer um diagnóstico de alergia, e ele pede um exame de sangue, ou ele conversa com a mãe antes para saber quais são os principais sintomas, por isso que é importante a história clínica também na hora de fazer um diagnóstico, e essa mãe já me relata sintomas que já me dão a entender que é uma alergia mediada, né? Então fala assim, ai doutora, o meu filho tem muita coceira, tá toda hora com a gargantinha inflamada, com o ouvido inflamado, e ele também, sei lá, tem gases ou tem um pouco de refluxo, então eu já percebo que tem algum sintoma gástrico, mas que ele apresenta também ou mais sintomas na pele ou sistema respiratório. Isso já me leva a entender que a probabilidade de ser uma APLV mediada é maior. Então, aí eu peço um exame de sangue e se esse exame vem positivo, isso me comprova que eu estava correta, né, na minha desconfiança, né, de ser uma alergia mediada, e aí a gente já até pode fechar um diagnóstico. Por que eu tô dizendo até pode? Porque tem um detalhe muito importante que eu quero que vocês prestem muita atenção. É só a alergia IgE mediada que vai aparecer no exame de sangue. É só ela. Então, se a sua criança é APLV, mas não é IgE mediada, não vai adiantar nada fazer exame de sangue. Ou exame de pele, né? Aquele prick test, não adianta fazer. Porque é só a imunoglobulina específica, ou IgE, que é detectado através desse tipo de exame ou de exame laboratorial. Não tem como. Então, se eu tenho uma criança com sintomas, ainda que sejam indicativos de IgE mediada, mas no exame de sangue vem negativo, eu vou ter que partir para outra investigação para comprovar se de fato essas inflamações respiratórias na garganta, etc., vêm de uma alergia alimentar ou não, percebe? E aí que a gente parte para o TPO, que seria a nossa terceira, um tripé, né, que a gente usa para fazer diagnóstico, história clínica, exame laboratorial e o TPO. E aí, nesse caso, a gente vai usar o TPO para confirmar ou não. Ou então, se eu atendo uma criança que tem sintomas gástricos
mais importantes, como por exemplo muco e sangue nas fezes, refluxo importante, distensão abdominal, que é o abdômen ficar inchado, é aquela criança que às vezes até vomita, que tem bastante sintoma realmente gástrico e praticamente não tem sintoma na pele ou na parte respiratória, ou se tem, são mais leves, eu já vou desconfiar que é uma alergia não IgE mediada, ou uma APLV não IgE mediada. Aí eu posso pedir o exame de sangue também, para desencargo de consciência, mas provavelmente esse exame vai vir negativo. E aí eu já sei que eu vou ter que partir para o TPO para comprovar essa alergia. Então, só aqui já dá para vocês perceberem por que vocês podem ter duas crianças da mesma idade com alergia ao mesmo alimento, mas que apresentam sintomas diferentes. Porque uma delas pode ser IgE mediada e a outra pode não ser. Ou ainda pode ter a alergia mista, que daí vai aparecer umas coisas no exame, outras não vão, e é aquela confusão. Então, esses são os principais sintomas, né? Normalmente, uma criança que é APLV, ela vai ter esses sintomas gastrointestinais e os sintomas respiratórios ou de pele. Mas o sintoma de pele e respiratório normalmente vem acompanhado de algum sintoma gástrico, não se esqueçam disso, tá? Não significa que vai ser um sintoma gástrico muito importante, pode ser que seja um sintoma gástrico mais leve. Tá? Às vezes um refluxo só, ou às vezes alterações intestinais, mas vai vir acompanhado de um sintoma gástrico também. Quando é uma infecção de garganta, de ouvido e etc., que não está acontecendo sempre, acontece esporadicamente e ainda não vem acompanhado de um sintoma gástrico, muito provavelmente não está sendo causado por uma alergia alimentar. Tá? Então essa também é uma diferença importante de vocês perceberem, né? Porque também não é tudo que é alergia alimentar, né? Eu ouço muito pessoal falando assim, nossa, tá na moda alergia alimentar, agora tudo é alergia alimentar. De fato, aumentaram os casos de alergia alimentar e eu vou contar na live de hoje à noite por quê. Mas a gente tem, claro, casos que não são alergia alimentar, né? E aí, quando não é alergia alimentar, a gente vai passar para outro profissional e ele vai investigar, tá? Então, quando é uma infecção nas vias respiratórias ou alguma alteração na pele acompanhada de um sintoma gástrico, pode ser sim alergia alimentar, principalmente quando são sintomas repetidos. A criança está toda hora com garganta inflamada, toda hora com otite, toda hora com alergia de pele, sem ter levado uma picada ou sem ter acontecido assim alguma coisa diferente. Aí a gente desconfia de alergia alimentar. Tá? Minha bebê 6 meses, ontem eu dei um pedacinho de ovo, ela começou a coçar os olhos, inchou o rostinho e vomitou jato. Teve esse episódio também com a acerola. Ó, é um pouco complicado a gente falar é alergia disso, é alergia daquilo, quando acontece só uma vez. Então a gente precisa primeiro observar se ela está tendo esse tipo de reação sempre que ela tem contato com esses alimentos, né? No ovo, a acerola e etc. Agora, a acerola é um alimento que aumenta os níveis de histamina. A histamina é aquela substância que o nosso organismo libera quando a gente entra num processo alérgico. Então, às vezes, não é que ela tem alergia à acerola, mas como a acerola aumenta, num momento em que ela está instável, né? Ela está mais sensível, eu ia falar estável, não, ela está instável, ela está muito sensível porque já tinha comido ovo, por exemplo, né? Ou teve algum outro tipo de contato com algum outro alimento ou produto que causa alergia, ela já está mais sensível e aí você dá um alimento que aumenta a histamina, esse alimento potencializa a histamina no organismo, até porque as pessoas que são alérgicas, elas já têm um nível de histamina mais alto do que as pessoas que não são alérgicas. E aí a ingestão desse alimento pode causar a falsa ideia de que a criança também tem alergia ao alimento que aumenta a histamina, né? No caso aí da acerola. Não estou dizendo que é impossível uma criança ter alergia à acerola. Impossível nada é quando se trata de alergia, mas é muito raro, muito difícil. Eu acho muito mais provável que o que aconteceu foi de fato o fato da acerola aumentar, né? Potencializar o efeito da histamina, tá? Então a gente até orienta num processo aí de tratamento, de acompanhamento de alérgico alimentar, que evite os alimentos que aumentam a quantidade de histamina quando está muito sensibilizado,
tá? Então não é um alimento que você vai excluir da dieta como um alimento que você já sabe que é causador de alergia, mas é um alimento que você vai evitar em determinadas situações. Então a gente pede para evitar quando tá muito sensível, quando vai fazer TPO, porque pode dar um resultado falso. Então tem tudo isso. Inclusive, vou fazer uma live. Aliás, eu já fiz. Eu já fiz uma live sobre os alimentos que aumentam estamina. Dá uma olhada aqui no meu feed, dá uma olhada no canal do YouTube. No feed do Instagram deve ter só alguns pedacinhos, tá? Mas o vídeo inteiro está no meu canal do YouTube. Então, para você que está me assistindo aqui no YouTube, é só você olhar aqui no canal que tem o vídeo sobre os alimentos que aumentam estamina. Tá bom? Agora, o ovo eu acho que vale a pena investigar um pouco mais, tá? Não tô dizendo que é alergia, nem que não é. Então, a gente precisa, no caso do ovo, que é muito mais comum do que uma alergia à acerola, é bom você investigar melhor. Tá bom? Principalmente se ela tiver sintoma de pele também, é mais comum alergia ao ovo aparecer sintoma na pele do que quando é APLV, porque a maior parte dos casos de APLV são alergias que não são IgE mediada, tá? É por isso que a maioria das crianças que são APLV vão apresentar sintoma gástrico. Então, a maioria das crianças que tem APLV tem refluxo, vomita, tem o abdômen distendido, inchado, tem cólica, tem muita produção de gases, fezes com muco, fezes com sangue e muco, alterações intestinais, ora preso, ora solto. Então, normalmente, ou melhor, normalmente não, desculpe, a maioria das crianças que tem APLV é uma alergia tardia, né? Que é a que a gente chama quando não é mediada por IgE. A gente chama de tardia porque ela tem uma resposta mais demorada, resposta de sintoma, eu falo, tá? Não é de cura ou de tratamento, não. É uma resposta mais demorada de sintoma. Então, é aquela criança que vai entrar em contato com o alérgeno e às vezes pode demorar até 72 horas para aparecerem os sintomas. Quando não é mediada, quando ela é IgE mediada, que é aquela que aparece no exame de sangue, a resposta é mais rápida. Então, é a criança que vai ter uma resposta rápida, como é o caso aqui dessa mãe que está me perguntando da alergia do ovo. A filha dela comeu o ovo e já vomitou. E agora ela está me falando que ela tem a pele com alguns carocinhos que parecem picadas. Então, eu acho que isso pode ser um indicativo de alergia alimentar ao ovo, sim, tá? Mas aí você precisa procurar um profissional especializado e pedir para fazer o exame de IgE para o ovo, tá? E aí pode pedir IgE de albumina, tá? De ovo mucoide, porque tem mais de um tipo de proteína no ovo, tá? E aí aí você vai investigar. Provavelmente, se ela for mediada, como é o caso da maioria do ovo, então a alergia ao ovo é o contrário da APLV. Tá? A maioria da APLV, de casos de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, não são IgE mediadas. Mas não significa que não tem, tá? Tem criança que é mediada sim, mesmo tendo alergia à proteína do leite de vaca. A maioria, então, do APLV não vai ser IgE mediada. E o ovo é o contrário. A maioria das alergias a ovo são IgE mediadas. Por isso que é muito mais comum na alergia a ovo ter sintoma na pele, tá? Mas também não significa que não vão existir crianças com alergia a ovo que não são IgE mediadas. Por isso que é bem complexo fazer um diagnóstico, tá? E é por isso que eu sempre oriento vocês assim. Se você procurou um profissional que se diz especializado, mas ele fecha o diagnóstico só de conversar com você, faz aquela consultinha assim bem rápida de 15, 20 minutos e já fala pra você, isso daqui é alergia de não sei o que, dá isso aqui pra criança. Sabe, já passa aquela receitinha, vocês desconfiem. A probabilidade desse profissional não ser verdadeiramente especializado é bem grande, porque a gente não fecha um diagnóstico de alergia desse jeito. Para fechar um diagnóstico de alergia, a gente precisa de um tripé, lembra? A gente precisa da história clínica, a gente pode utilizar sim os exames laboratoriais, exame de sangue ou o exame na pele, né? O prick test, e a gente vai precisar de TPO para a maioria dos casos. A gente só vai dispensar o TPO quando a história clínica e o exame de sangue já me derem uma resposta que indica que é uma alergia IgE mediada. E aí ela já vem confirmada no exame de sangue, aí eu posso dispensar o TPO. Senão, não. Senão eu tenho que fazer TPO, tá? Então, você vai perceber que o profissional é realmente especializado quando ele falar pra você, mãe, nós vamos investigar um pouco mais, ele conversa mais com você, ele pede exames, ele pede testes, tá bom? Mas eu acho que vale a pena fazer pro ovo. Bebê de 7 meses com coriza, coça muito os olhos, tem muco nas fezes e muita cólica. É possível que seja APLV. Me parece sintoma de APLV isso daí.
tá? Agora, o que pode acontecer também é da criança ter mais de uma alergia e nem todas serem alergia alimentar, tá? Pode acontecer, por exemplo, da criança ter uma alergia alimentar, uma APLV, por exemplo, que traz esse sintoma aí de muco nas fezes, cólica e etc. Mas ela também tem alergia, por exemplo, a poeira, a ácaro, e aí coça o olho, coça o nariz. Então, às vezes, nem tudo vem da alimentação. É importante entender isso também. Porque aí, às vezes, você pode pensar que é uma alergia mediada por conta de ter esse sintoma, mas ela tem esse sintoma por conta de outra alergia. Isso acontece principalmente nas crianças atópicas, né? Que a gente fala, que são pessoas atópicas, que, aliás, é o meu caso. Eu tenho dermatite atópica, então eu sou uma pessoa atópica. Então, eu tenho uma alergia do tipo mista. E aí, olha, tem alergia de um monte de coisa diferente, viu? É bem difícil de fazer diagnóstico. E nem todo mundo que é atópico tem alergia alimentar. Então, gente, é bem complexo o negócio. É bem complexo, é por isso que precisa ser um profissional especializado, e mesmo o profissional, por mais especializado e atualizado que seja, a gente não consegue fechar um diagnóstico assim, né? Normalmente a gente precisa investigar melhor, conversar com a mãe. Às vezes tem algumas mamães que me mandam perguntas por direct, no Instagram, ou manda no e-mail, na página, no próprio YouTube, às vezes comenta vídeo, me perguntando, minha bebê é assim, o que eu faço? É muito difícil de eu dar uma resposta pronta. Eu posso te dizer, olha, pode ser que seja, vamos investigar melhor? Ou você quer marcar uma consulta para eu entender melhor qual é o seu caso, né? Mas assim, eu responder com algumas informações uma coisa exata é praticamente impossível, porque a alergia alimentar é bastante complexa. Vou relembrar aqui os principais sintomas de APLV, tá? A gente tem, então, como principal sintoma... eu não falei pra vocês como que vocês vão fazer pra diferir, né? Diferenciar esses sintomas de uma virose ou de uma intolerância alimentar. Eu já ia esquecendo disso, isso é um fato importante. Normalmente, quando é virose, a criança também vai apresentar, né? Às vezes, diarreia, vômito, coisas assim, quando é virose. Só que a virose, normalmente, também pode acontecer exceção, mas normalmente vem acompanhada de febre, tá? E a criança, quando ela tem alergia, ela tem esses sintomas, mas ela não costuma ter febre, tá? Não é para ter febre, tá bom? A febre, normalmente, é quando tem uma invasão de um vírus, realmente, ou de uma bactéria que está causando se for virose, tem que ser um vírus, né? Ou uma bactéria que causou aí alguma intoxicação ou coisa do tipo, tá? Então, a alergia alimentar, embora ela tenha sintomas muito parecidos mesmo com virose, é por isso que existe essa confusão, normalmente vem acompanhada de febre, tá bom? Então, seu filho tá com todos esses sintomas, mas não tá febril, então é muito mais fácil de ser uma alergia alimentar do que uma virose. Principalmente, gente, se é uma coisa que vem acontecendo com frequência, não é uma situação isolada. Então, por exemplo, meu filho sempre comeu de tudo, nunca teve nada. Ontem ele tava com diarreia. Será que é uma alergia alimentar de repente, assim? Aí também acho difícil. Tá? Agora, se é uma coisa que você tá percebendo que vira e mexe tá acontecendo, né? Poxa, a cada 2, 3 fraldas que eu troco, uma tá com muco, tá com um pouquinho de sangue. E quando a gente fala sangue, não precisa ser necessariamente aquele sangue que a gente percebe. Às vezes só umas rajadinhas de sangue, tá? E às vezes não tem sangue, às vezes só tem muco. Mas você percebe que a criança está mais irritada, a criança está com cólica, a criança não se sente confortável, né? Não se acalma de mamar, né? A criança se acalma, né? Então, aí a gente vai ter que perceber, a gente vai ter que ter a sensibilidade de perceber essas pequenas diferenças. E no caso da intolerância, que a criança também pode apresentar, né? Por exemplo, uma intolerância à lactose, pode apresentar também cólica, inchaço abdominal, pode ter um pouco de refluxo, só que os sintomas costumam ser mais leves do que quando é alergia. Lembrando que não é regra 100%, mas é o que vai acontecer na grande maioria das vezes, tá? Então, voltando, agora sim eu posso resumir quais são os principais sintomas para a gente finalizar a nossa live. Então, os principais sintomas de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, são, como sintoma gástrico, refluxo ou vômito, que acontece sempre que a criança ingere o alimento, né? Seja leite materno, seja o leite que for, tá? Sempre que ela consome o leite, ela vai ter refluxo ou vômito. Ela pode apresentar também o abdômen inchado, né, que a gente fala, ou distendido, aquele abdômen que tá sempre durinho. Ela vai apresentar cólica, pode ter gases e pode ter presença de muco
com ou sem sangue nas fezes. E esse sangue pode ser uma quantidade mais importante que chama atenção ou pode ser só um pouquinho. Tá bom? Esses são os sintomas gástricos clássico da PLV e que vai aparecer na maioria dos casos, porque a maioria dos casos não são IgE mediadas. E aí pode vir acompanhado, né, esses sintomas gástricos podem vir acompanhados de alterações na pele, como urticárias, dermatites, coceiras, inchaço local e vermelhidão, né? E também infecções no trato respiratório, nas vias respiratórias. Então, aquela criança que está toda hora com o ouvidinho inflamado, garganta inflamada, nariz escorrendo, mas quando acontece isso repetidas vezes sem uma causa aparente, né? Poxa, não tem ninguém doente aqui em casa, essa criança não vai na escola para ter pegado um vírus, né? Ou vai na escola, mas na escola não tem nenhum caso, não tem ninguém em casa que tá doente, toda hora essa criança assim, aí você já desconfia que não é uma gripe, que pode ser uma alergia alimentar, tá bom? Lembrando que, dependendo do tipo de alergia, se é IgE mediada ou não, o sintoma vai ser um pouquinho mais assim ou um pouquinho mais assado. Quando é IgE mediada, vai aparecer um pouquinho mais de sintoma na pele e no trato respiratório, mais acompanhado de pelo menos um sintoma gástrico. E quando não é mediada, vai ter mais sintoma gástrico. Tá bom? Mas mesmo não mediada, pode aparecer com sintomas na pele e no trato respiratório também. Certo? Acho que assim eu consigo ajudar pelo menos um pouquinho vocês a entenderem melhor quando é uma alergia e quando não é. Tá bom? Então eu espero...